Olá pessoal, vamos ver agora alguns métodos de estimativa para o coeficiente de transferência de calor na região anular. O fluido que escoa, que circula através da região anular do ânulo do trocador de calor, transfere energia por convecção para a superfície externa do tubo interno. Ou transfere para ela ou recebe energia dessa superfície. Então, existe uma transferência de calor convectiva sobre essa superfície, vamos dizer assim. Forma-se uma camada limite, aqui, uma camada limite térmica e fluidodinâmica, e o fluxo de calor terá que atravessá-la. Sendo assim, precisamos calcular esse H. Porém, o ânulo tem uma peculiaridade. E essa peculiaridade consiste no fato de que a sua geometria não é uma geometria circular, como ocorre na passagem de fluido do tubo interno. O tubo interno é um tubo simples, é um tubo normal. No caso do ânulo, existe formação de camada limite fluidodinâmica aqui por fora também. Existe a camada fluidodinâmica aqui, externa, e essa camada fluidodinâmica aqui. Ocorrendo transferência de calor somente através do tubo interno, da parede do tubo interno, haverá uma formação de camada limite térmica aqui. Não há transferência de calor através dessa parede, mediante as hipóteses que nós assumimos. Então não haverá formação de camada limite térmica, mas aqui, sobre o tubo interno, há. Então essa é a diferença do escoamento no ânulo, e é uma diferença importante. Como considerá-la? Vamos ver. O primeiro método para a determinação do coeficiente convectivo do ânulo se baseia na definição, no conceito de diâmetro equivalente. Existem vários diâmetros equivalentes. A ideia é muito simples. A ideia é tentar representar uma geometria que não é circular, portanto não existe aquela medida típica, característica do diâmetro. Afinal de contas, o diâmetro é uma medida geométrica característica de um círculo, não é isso? É a corda máxima de um círculo, é a corda que passa pelo centro do círculo. Então não faz sentido se falar em diâmetro para outras geometrias, tipo um quadrado, um retângulo, um triângulo, etc. Mas, baseado no princípio, né, de que pode ser calculado, criando-se uma definição, um diâmetro equivalente para aquela geometria que não é cilíndrica, considerando como se ela fosse um círculo. Não é um círculo, mas se fosse um círculo, esse círculo teria aquele diâmetro equivalente. A ideia é mais ou menos essa. Um dos diâmetros equivalentes que podemos usar, que é muito importante em fluidodinâmica, e a gente aprende isso lá em FT1, é o diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico é o seguinte: é calculado como sendo 4 vezes a seção transversal de escoamento dividida pelo perímetro molhado do escoamento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós calculamos, né, a seção transversal, o corte transversal, um corte ortogonal à direção do escoamento na geometria. Pegamos essa área e dividimos pelo comprimento da linha que é tocada pelo fluido. É o perímetro molhado. Então aqui nós temos metro quadrado dividido por metro, vai dar metro, vai dar comprimento. 4 vezes essa medida aqui. Essa medida é chamada de raio hidráulico. Então 4 vezes o raio hidráulico é o diâmetro hidráulico. No caso do ânulo, a seção transversal corresponde a essa área branca aqui. Então nós podemos calcular fazendo a área desse círculo grande menos a área desse círculo pequeno. O círculo pequeno definido como sendo o
diâmetro externo do tubo interno. E o círculo grande, ele é definido através do diâmetro interno do tubo externo, que na nossa nomenclatura é o ds, the shell. Pois bem, calculando aqui a seção transversal, nós temos π sobre 4, ds ao quadrado menos do ao quadrado. E o perímetro molhado é a linha da seção do corte transversal tocada pelo fluido. Então será essa linha, esse perímetro aqui, mais esse perímetro aqui. Matematicamente, nós obtemos π vezes ds mais do. Dividido um pelo outro e simplificando, usando aqui um produto notável, resta simplesmente isso aqui, essa diferença. Então, o diâmetro equivalente que nós vamos usar é o diâmetro hidráulico, que para o ânulo é simplesmente ds menos do. Ok. Então, o que fazer com esse diâmetro hidráulico? A utilidade dele é a seguinte: baseada na equivalência com o diâmetro de um círculo, nós usamos as mesmas correlações de tubos para calcular o coeficiente de transferência de calor convectivo para o ânulo. Essa é a ideia. Então, nós transformamos o ânulo numa espécie de círculo equivalente e aplicamos as correlações normais, que vocês já viram, as várias correlações, né? Seideley-Tate, Petukov-Popov, Mielinski-Hausen. As mesmas correlações normais para tubos podem ser usadas se nessas correlações nós utilizarmos o diâmetro equivalente. Essa ideia é bastante simples. Bom, o princípio da segurança que nós devemos seguir ao estimar parâmetros é nunca se basear numa única estimativa. Isso já foi dito para vocês. Então, é por bem, é seguro, né, que nós não estimemos o coeficiente de transferência de calor do ânulo usando somente uma correlação. Então, é nesse espírito que eu vou mostrar para vocês aqui outros métodos de estimativa do coeficiente convectivo do ânulo. Então, o primeiro, no caso aqui é o segundo método, né, porque o diâmetro equivalente com as correlações de tubo são o primeiro método. Vamos ver aqui o fator de correção de Petkov-Rosen, que é o seguinte: o fator de correção consiste em obter o Nusselt do ânulo multiplicando um fator de correção pelo Nusselt do tubo. Certo? Então, é um método mais sofisticado, mais exato, mais preciso do que simplesmente calcular o Nusselt usando o diâmetro equivalente. Nesse método, nós calculamos o Nusselt através do diâmetro equivalente e ainda aplicamos um fator de correção para tornar essa estimativa mais segura. Eu estou mostrando aqui para vocês dois tipos de fatores de correção, para vocês saberem que existe. Na verdade, cada fator de correção está vinculado a uma dada forma de aquecimento, a uma dada condição de contorno de aquecimento ou resfriamento. Então, é possível que se tenha um fator de correção ainda a mais do que esses dois que eu vou explicar aqui. Bom, começando pelo primeiro fator de correção. Se o tubo interno é aquecido ou resfriado, veja bem, o tubo interno é aquecido ou resfriado, então quer dizer que, vamos voltar para a nossa figurinha do trocador. Esse tubo interno aqui, ó, o fluido nele é aquecido ou resfriado, então está havendo transferência de calor através dessa parede aqui. Tá? E a parede externa e o tubo externo? Está isolado. Lembre que é uma das hipóteses que nós assumimos é que o trocador é adiabático em relação ao ambiente. Então está isolado. Então a transferência de calor acontece só aqui. Pois bem, nesse caso, que é o nosso caso, é o caso geral, comum, é o caso ordinário,
O fator de correção é obtido através dessa equação aqui. Pronto. Agora, existe uma outra forma de aquecimento ou resfriamento que é para um ânulo, onde a casca do ânulo, né, o shell, é aquecido ou resfriado. Não é um tipo de trocador que eu vou ensinar para vocês, mas existe. É fora do escopo desse curso, mas é um trocador que existe. É o trocador tritubular. No trocador tritubular, ao invés de nós termos apenas 2 tubos concêntricos, nós temos 3 tubos concêntricos. Então, no trocador tritubular acontece isso aqui. Acontece esta situação. Por quê? Porque no tritubular há um tubo ainda mais externo aqui e nós temos transferência de calor através dessa parede aqui do tubo intermediário, vamos dizer assim, porque teria um tubo externo aqui por fora. Então, através do tubo intermediário. Então, o H para o fluido do ânulo, o H dessa superfície aqui, ó, externa, para o fluido do ânulo, deve ser corrigido usando este fator de correção. Ok? Em termos, assim, falando grosseiramente, em termos aproximados, esse fator de correção, ele ajusta em mais ou menos 10% o número de Nusselt calculado com diâmetro equivalente. Então é um ajuste, não é absurdo, não é um ajuste muito grande, mas é mais ou menos 10% que se ganha de exatidão. Aqui está o gráfico de como se comporta o FA para o trocador bitubular. Vocês veem que a variação é 0,9, a maior parte da variação é entre 0,9 e 1,1. Um outro método para estimar o coeficiente de transferência de calor do fluido no ânulo é uma correlação de Nielinski. Então, Nielinski novamente modificou a correlação de Petkov-Popov, incluiu alguns termos aqui e ajustou dados experimentais que tornam essa correlação adequada para o fluido do ânulo. Então, repare que essa correlação ela é um pouquinho maior, né, mais complicadinha do que as demais, mas ainda assim tem um pouquinho mais de cálculo, mas não é difícil de usar, é fácil de usar. Então nós temos aqui, ó, a correlação que fornece o Nusselt. Essa constante K1 pode ser calculada a partir dessa expressão aqui. Aqui nós temos o diâmetro hidráulico, é usado o diâmetro equivalente nesse termo da correlação e também no cálculo do Reynolds. Então nós usamos o diâmetro hidráulico no cálculo aqui. E repare que existe um fator de correção para o ânulo, multiplicando toda a expressão aqui do Nusselt, né? Existe um fator de correção FA. O fator de atrito recomendado por Nielinski é o fator de atrito de Filonenko, porém o Reynolds usado na correlação do fator de atrito é um Reynolds modificado, um Reynolds especial, que ele definiu nessa forma aqui. Tá? Então, o Reynolds estrela é o Reynolds normal, vamos dizer assim, calculado com o diâmetro equivalente, mais toda essa expressão aqui. Aonde o A é a razão de diâmetro interno do menor diâmetro, melhor dizendo, pelo maior diâmetro do ânulo. O FA, que multiplica toda a expressão, ele aparece em duas modalidades. O FA para o calor transferido através do tubo interno, que é esse aqui, que é o caso do trocador bitubular, e o FA para a energia sendo transferida através da casca, que acontece no trocador tritubular, e não é o nosso caso aqui, mas existe, para vocês saberem que existe. Okay? A folha de dados aqui dessa equação, ou seja, as faixas de validade e o domínio de validade, é o seguinte.
ela funciona, ela é adequada para regime turbulento, o número de Prandtl é de 0,6 a 1000, uma faixa razoável, e D sobre L tem que variar de 0 a 1. A tubulação tem uma bifurcação Y, um T, um cotovelo, uma curva de 45, uma curva de 180. Nós calculamos comprimentos equivalentes para esses acessórios, esses também chamados acidentes de escoamento, e aí somamos todos os L's e usamos nessa mesma equação aqui. É um método. Esse método ele é o mais simples de todos e também é o menos exato de todos. É usado, você pode calcular perdas de carga em um sistema de tubulação com ele, porém, os erros, né, que ele produz vão ser compensados pelo fator de segurança que a gente normalmente coloca ao se dimensionar a bomba. Então, o fator de segurança vai acobertar, vai compensar esses erros, fazendo com que o sistema todo opere adequadamente. Mas é o método considerado menos, que já é reconhecidamente menos exato hoje em dia. O segundo método é o método da perda, do fator de perda K. Então, nesse método, cada acidente do escoamento tem o seu valor de K. Esse K também é chamado na literatura, alguns livros chamam de coeficiente de descarga, ou coeficiente de perda K, ou coeficiente de... Alguns chamam também coeficiente de atrito K. Mas eu não gosto muito da expressão coeficiente de atrito K para não se confundir com fator de atrito, que é o F de Fanny, de Darcy, ou outro fator de atrito. Então, usando o método do coeficiente de descarga K, nós calculamos a perda de carga localizada multiplicando esse fator pela carga cinética, a carga de velocidade. A carga de velocidade é ρV2 sobre 2 e transformando para se utilizar, para explicitar o fluxo máximo, a perda de carga ou perda de pressão, no caso aqui, localizada, é igual a K vezes G ao quadrado sobre 2ρ. Então, qual é a questão aqui? Com o passar dos anos, primeiro, esse K aqui, pessoal, ele é constante. Ele é considerado constante para os acessórios. Então, se nós temos lá na tubulação um cotovelo, um tubo reto, aí depois vem uma bifurcação Y, um T. Nós pegamos o K de cada acessório, cada acidente do escoamento, e somamos todos os Ks e usamos nessa equação aqui. Esse é o método. Então, o K do acessório é constante por esse método. Ele é considerado constante. Ocorre que, com o passar dos anos, foram se acumulando mais dados experimentais e se verificou que esse K ele não é constante, na verdade. Ele depende do número de Reynolds, principalmente em escoamentos lentos, viscosos, e também do diâmetro do tubo. Então, o K não é constante. Quando a gente considera esse K constante, nós estamos incorrendo em um erro também. Assim sendo, foram desenvolvidos métodos mais modernos, né, e mais sofisticados para incorporar essa variação do K, tanto com o número de Reynolds como com o diâmetro do tubo. Assim surgiu o novo método Crane K. Essa empresa, Crane Corporation, foi a desenvolvedora, foi a criadora. Ela fabrica tubulações e acessórios. É uma empresa que já tem muitas décadas, talvez já tenha até 100 anos. Não sei, precisa verificar isso aqui. Mas é uma empresa muito antiga. Então, ela atualizou o método, introduzindo expressões que incorporam essa influência do Reynolds e do diâmetro no K. Surgiram dois outros métodos que incorporam essa influência do Reynolds e do diâmetro da tubulação no K, que é o método dos 2 Ks
conhecido como método de Hooper, e o método dos 3 Ks, que é o método de Darby. Esse aqui é o mais recente de todos e está sendo considerado o mais exato, mais preciso para o cálculo de perda de carga. Nós vamos focar nossa atenção no método intermediário, que é o método dos 2 Ks, que já incorpora essa influência, né, do Reynolds e do diâmetro no coeficiente de descarga, e é relativamente simples de usar, simples e rápido. Primeiramente, vamos falar um pouco do fator de atrito, é só uma revisão, porque já é conhecimento que vocês devem ter. O fator de atrito, aqui no caso, é o fator de atrito de Fanning. Eu vou apresentar para vocês correlações e equações que fornecem o fator de atrito de Fanning, mas vocês sabem que a diferença de fator de atrito de Fanning para Darcy é simplesmente um fator de 4. Tá? Então, o fator de Darcy é 4 vezes o de Fanning. 4 multiplicado o fator de Fanning, nós obtemos o fator de Darcy. Então, no regime de Stokes, aquela região aparentemente linear no diagrama de Moody, nós podemos calcular o fator de atrito de Fanning usando essa equação aqui. É uma equação analítica deduzida teoricamente a partir das equações de Navier-Stokes simplificadas. Então, esse resultado vale para Reynolds inferior a 2000, 2100, funciona para líquidos e gases, escoamento laminar, plenamente desenvolvido, tubos lisos e rugosos. A rugosidade não tem efeito no escoamento laminar. Sim, a temperatura usada no cálculo das propriedades físicas é a média entre a entrada e a saída. No regime turbulento, é interessante vocês relembrarem essa correlaçãozinha aqui. É a correlação de Blasius. É uma correlação experimental e é uma correlação de faixa estreita. A faixa de Reynolds, que ela funciona bem, é uma faixa pequena, mas é uma correlação bastante útil pela sua simplicidade. Então, ela é muitas vezes usada na dedução de outras expressões, de outras equações, devido à sua simplicidade e facilidade de manipulação algébrica. Ela funciona, os dados experimentais usados no ajuste foram líquidos e gases. Ela é adequada para o Reynolds variando de 4.000 até 100.000. Temperaturas todas na temperatura média do fluido entre a entrada e a saída. Escoamento turbulento, plenamente desenvolvido e tubos lisos. Se o tubo for rugoso, ela dá um erro considerável. Ela é boa para tubo liso. No caso de tubos rugosos, a correlação que eu recomendo para vocês é a correlação de Haaland. A correlação de Haaland, ela tem uma característica bem interessante, que é o fato do fator de atrito, no caso aqui é o fator de Fanning, ele é calculado de forma explícita. Isso quer dizer que não é necessário um processo iterativo de resolução de raízes, método numérico, para calcular o fator de atrito. Tá? Essa característica é importante porque a correlação melhor de todas, vamos dizer assim, para calcular fatores de atrito, até hoje, que é considerada a melhor de todas, que tem mais dados experimentais, foi um estudo mais aprofundado, é a correlação de Colebrook. E na correlação de Colebrook, o fator de atrito, a variável fator de atrito, ela aparece em vários pontos da correlação e essa variável, na forma funcional dela, não pode ser isolada algebricamente. Ou seja, nós temos que usar obrigatoriamente um método numérico para calcular o fator de atrito através da correlação de Colebrook. Porém, é o melhor fator de atrito possível atualmente. É a melhor correlação, é considerada a melhor correlação. Porém, tem esse inconveniente. Então, Haaland permite calcular explicitamente, considera o efeito da rugosidade no fator de atrito, assim como a equação de Colebrook, e o desvio desse resultado aqui em relação à referência, que é a correlação de Colebrook,
é 1 a 2%, é um desvio pequeno. Sendo assim, é uma correlação bastante usada e bastante recomendada hoje em dia. A correlação de Haaland vale para líquidos e gases. A faixa de validade do Reynolds é bem ampla, 4.000 até 10 a oitava. A faixa de rugosidade relativa a Epsilon sobre D é de 0 até 0,05. Existe uma certa divergência nas referências da literatura aqui. Tem referência que fornece essa faixa, tem referência que fornece uma faixa um pouquinho maior. Aqui é até 0,01. Propriedades físicas avaliadas na média. Regime turbulento plenamente desenvolvido e a correlação funciona bem para tubos lisos e rugosos. No escoamento isotérmico, nós simplesmente calculamos o fator de atrito a partir de uma correlação de fator de atrito e usamos esse valor no cálculo da perda de carga. Quando existe uma transferência de calor para esse fluido que está escoando, seja ele aquecido ou resfriado, o efeito, o fenômeno de aquecimento, esse processo de aquecimento ou resfriamento, vai alterar o fator de atrito. Então existe aí um fenômeno, concorrente, colateral, que é a influência da transferência de calor no fator de atrito, que por sua vez vai alterar a perda de carga. Como calculamos essa influência? Podemos usar esses fatores de correção aqui. Em regime laminar, fator de correção 1.1 vezes μ sobre μw elevado a menos 0,25. Aqui é menos, viu pessoal? É importante para não se confundir com o fator de correção de Sider e Tate, que é μ sobre μw elevado a 0,14, mais 0,14. Veja que o efeito do aquecimento ou resfriamento no núcleo é o contrário do efeito de aquecimento ou resfriamento no fator de atrito. Por isso que tem esse menos aqui. Os efeitos são inversos. Então, em regime laminar, esse fator. Em regime turbulento, o fator de correção é 1,02 vezes μ sobre μw elevado a menos 0,14. Veja que isso aqui é muito próximo do fator de Sider e Tate. O fator de Sider e Tate, não tem esse 0,2 aqui não. É simplesmente μ sobre μw elevado a, com sinal contrário, menos 0,14. Então, é muito comum, isso acontece em algumas correlações, de se colocar o fator de correção de Sider e Tate dividindo a equação de perda de carga. Por que dividindo? Por causa desse sinal negativo aqui. Pois bem, as regras de uso, o domínio de validade dessa correlação, dessa correlação de fator de correção para propriedades físicas variáveis. Nós podemos usar para gases, líquidos orgânicos, soluções aquosas. Faixa de Reynolds, 2.000, 2.100 até 100.000. μ sobre μw nessa faixa aqui. As propriedades físicas todas avaliadas na média entre a entrada e a saída, a não ser o μw. μw é avaliado usando a temperatura de parede TW. Tubos lisos, propriedades físicas variáveis, condições isotérmicas para a transferência de calor na parede, escoamento plenamente desenvolvido. Vamos ver agora o método dos dois cais para calcular a queda de pressão localizada. Bom, o método foi desenvolvido por Hooper, é um método relativamente recente, quando se trata de literatura de fluidodinâmica, hidrodinâmica, fluidodinâmica, 1981. No caso do trocador bitubular, no caso de um grampo, nós calculamos a perda de carga para o fluido, os dois fluidos, o fluido interno do tubo e o fluido externo do ânulo. Nesse caso aqui nós temos um grampo, ele não é um grampo bitubular propriamente dito, ele é um grampo multitubular. Nós vamos ver como calcular mais na frente, mas é possível visualizar através desse esquema
o feixe de tubos aqui dentro. A forma de cálculo é muito parecida com o bitubular. Pois bem, então nós calculamos a perda de carga para o fluido interno e para o fluido do ânulo. No caso do fluido interno, a perda de carga acontece ao longo do comprimento do tubo, sendo que o trocador tem duas pernas, né? Normalmente um grampo tem um trocador bitubular. Normalmente, quando se fala do equipamento construído para uso industrial, ele será um grampo. Então o grampo tem na sua estrutura duas pernas. A perda de carga distribuída ocorrerá nessa perna e nessa perna. E nós temos uma fonte de perda de carga localizada aqui, nessa curva de 180 que acontece aqui dentro. No caso aqui dentro dessa tampa, dentro desse bonnet, o bonnet, não é? Essa curva de 180 vai causar uma redução na pressão. O fluido, ao executá-la, terá uma pressão maior aqui, digamos que seja nessa direção aqui do escoamento, da esquerda para a direita. O fluido, a pressão do escoamento aqui será uma, aqui será outra menor. Então vamos focar nesses pontos de perda de carga. No tubo interno, a perda de carga de entrada a gente geralmente não considera, devido ao alinhamento aqui dos bocais de entrada com o tubo. Pode acontecer uma expansão ou contração aqui devido à conexão, e a maioria dos métodos não consideram. Nós até vamos considerar esse efeito aqui, mas normalmente não se considera. Então vamos lá. A queda de pressão distribuída. Nós pegamos a equação de Darcy-Weisbach. Nós temos aqui o L, que é o comprimento total no trocador, comprimento total percorrido pelo fluido. Então esse L é a soma do comprimento das duas pernas, é duas vezes o chamado comprimento do grampo. O comprimento do grampo, efetivamente, é o comprimento de uma perna. Aqui o GI é calculado, é fluxo máximo do fluido interno, é simplesmente a vazão dividida pela área transversal, e a área transversal calculada πd2 sobre 4, normalmente. Como sempre fazemos, né? A área do círculo, πd2 sobre 4. E numa bateria, onde nós temos vários grampos associados, um conectado ao outro, formando uma bateria em série, o número de grampos sendo NHP e o comprimento de um grampo sendo LHP, nos leva a um comprimento total de 2 vezes NHP vezes LHP. Então, a perda de carga na bateria toda é calculada através dessa equação aqui. É só substituir o L aqui, por 2 vezes NHP vezes LHP. E aí nós obtemos esse resultado. Há duas formas de calcular essa perda de carga distribuída. Ou nós calculamos a perda de carga de um grampo único e multiplicamos pelo número de grampo, ou nós calculamos a perda de carga total da bateria através dessa equação aqui. O KI para uma curva de 180 graus é calculado através dessas expressões. Então essas expressões, pessoal, advêm do método dos 2 Ks. Essas expressões, elas são oferecidas, né, são desenvolvidas no método, e vocês podem reparar que o K, ele varia, a composição de um valor constante, mas uma variação gerada pelo número de Reynolds, mais uma variação gerada pelo diâmetro da tubulação. Note que o K, nessa equação aqui do método dos 2 Ks, ele é obtido em função de um diâmetro dimensional. Então, essa expressão de K é amarrada, ela é estrita para um diâmetro em milímetros. Então, nós temos que entrar nessa equação aqui com o diâmetro em milímetros. Se nós entrarmos com o diâmetro em polegadas, temos que usar essa outra expressão aqui. Ok? Então, nós usamos
Se nós estivermos usando, né, o diâmetro em milímetro, calculamos através dessa primeira, ou polegadas através da segunda. Plotando esse K, né, gerando aqui curvas de nível para vários diâmetros, o que nós obtemos é algo como esse gráfico aqui. É interessante reparar nesse gráfico que no regime turbulento, ó, olha só, o K ele varia pouco com o Reynolds, mas em Reynolds menores, no regime mais laminar, o K varia bastante com o número de Reynolds. E a variação com o diâmetro do tubo, ela é maior em regime turbulento e é menor em regime laminar. Esse é um comportamento interessante dessas curvas. Esse gráfico aqui, ele foi plotado usando, né, baseado em um diâmetro em milímetros. Cada curva dessa aqui corresponde a um diâmetro. Então, se nós tivermos um tubo com o diâmetro interno 12 milímetros, nós usamos essa curva aqui. Se for 25 milímetros, uma polegada, usamos essa. E por aí vai. Bom, calculado o KI, nós obtemos a queda de pressão localizada para toda a bateria usando essa equação aqui. Por que aparece o número de grampos nessa equação? Pelo seguinte, quando nós temos uma bateria, é preciso conectar um grampo ao grampo seguinte, o grampo anterior ao grampo seguinte. E essa conexão é feita normalmente através de uma curva de 180. Muitas vezes a curva de 180 é igual à curva de 180 do próprio grampo. Então, o que esse NHP faz aqui é considerar, é contabilizar esse número de curvas de 180, totalizando as curvas de 180 interna do próprio grampo com as curvas de 180 graus que conectam um grampo ao outro. Então, se uma bateria tem 3 grampos, nós teremos 5 curvas de 180 e aí o total dessas 5 curvas, a contribuição dessas 5 curvas para a perda de carga localizada é obtido multiplicando isso aqui por G ao quadrado KI sobre 2ρ. Vamos ver agora o ânulo. A perda de carga no ânulo, ela também é subdividida em 2 etapas. Nós vamos calcular a perda de carga distribuída e depois a localizada. A perda de carga distribuída é obtida da equação de Darcy-Weisbach também, sendo que nós vamos usar o diâmetro equivalente igual ao diâmetro hidráulico. Então nós vamos usar o diâmetro hidráulico no caso da perda de pressão no ânulo. A área transversal do ânulo é calculada por π sobre 4 ds ao quadrado menos dA ao quadrado, e o fluxo mássico nós obtemos simplesmente dividindo a vazão mássica por área transversal. A queda de pressão localizada para um grampo só, usando aqui o método do fator de descarga, só que baseado, né, no método dos 2 Ks, será ΔP localizada igual a GO ao quadrado KO sobre 2ρ. Em uma bateria de N trocadores, de NHP trocadores, nós multiplicamos por NHP. Então a perda de pressão ou queda de pressão total da bateria é dada por essa expressão aqui. O valor do KO, até por isso eu não mencionei aqui agora as expressões do seu cálculo, vai depender do modelo do grampo. Existem 2 modelos comuns que nós podemos encontrar no mercado e comprar, fazer a sua encomenda. Esses 2 modelos são os seguintes. Nós temos o modelo com tampa, que é esse modelo aqui com uma tampa no fundo do trocador. As pessoas chamam de bonnet ou bonnet. Essa tampa aqui, ela
cobre os tubos internos do trocador. E o fluido do ânulo circula aqui dentro dessa tampa. Essa tampa é importante para a manutenção do trocador. Por quê? Porque nós podemos remover os parafusos aqui do flange e ter acesso aos tubos internos do trocador, para limpeza, para desobstrução, para inspeção. Então, processos que envolvem um fluido do ânulo corrosivo, incrustante, que suja muito, né, vai criar depósito, é interessante que nós especifiquemos, que nós projetemos o grampo com essa tampa aqui, com o bonnet. E pela sua própria característica geométrica, né, a forma de escoamento aqui através do bonnet vai gerar uma certa perda de carga, uma certa queda de pressão quando o fluido passa por ela. Nesse modelo de trocador, a queda de pressão localizada pode ser calculada através dessas expressões aqui, sendo que o diâmetro que nós usamos, dessa vez, já que é o fluido do ânulo, será o diâmetro hidráulico, ou diâmetro equivalente hidráulico. Plotando essas equações num gráfico, nós temos curvas parecidas com a que nós já vimos. Veja que esse gráfico aqui é calculado com a expressão baseada no diâmetro em polegadas. Então nós temos uma curva para cada diâmetro aqui e a variação do K com o número de Reynolds. Essas curvas são para o grampo tipo bonnet. Um outro modelo de trocador que nós encontramos comercialmente é um modelo que não tem a tampa. Veja aqui, ó, o retorno do grampo, nesse caso aqui, o fluido do ânulo passa através desse segmento de tubo que nós estamos vendo aqui. O fluido interno passa por essa curva de 180 e o fluido do ânulo está passando de uma perna do grampo para outra perna através desse pedacinho de tubo aqui, um tubo reto. Tá? Alguns fabricantes chamam de rod through esse tipo de conexão. É só uma expressão comercial que alguns fabricantes usam. É um tubo reto que conecta. Então repare que no caso do bonnet, o fluido do ânulo vinha por fora e fazia um contorno mais suave. No trocador, no grampo, com o tubo reto, a mudança de escoamento é mais abrupta. O fluido do ânulo vem aqui, ó, faz uma curva brusca de 180 e aqui faz outra curva brusca de 180. Isso faz com que a perda de carga seja maior nesse tipo de trocador. Ainda por cima, existe um agravante de uma contração e expansão que acontece nessa passagem. O fluido sofre uma contração aqui ao entrar no segmento de tubo e sofre uma expansão ao entrar na perna seguinte do trocador. Isso depende da relação de áreas transversais. Pode acontecer uma expansão aqui na entrada, dependendo da área de passagem livre do fluido aqui. Então, nesse modelo de trocador, o K, a expressão para o KO será essa aqui. Aproximando o acidente aqui da tubulação como dois T's ramificados. Então, essa expressão, ela graficada, ela plotada em um gráfico, fica desse jeito aqui. Então, já sabemos como calcular a queda de pressão no trocador e cabe perguntar por que nós fazemos esse cálculo. Nós calculamos a queda de pressão num trocador a ser construído, né? Nós fazemos isso no projeto, é o chamado projeto hidráulico do trocador, ou projeto fluidodinâmico do trocador. Por que nós fazemos isso? Nós calculamos a perda de carga porque esse trocador ele será encaixado em uma linha do processo. E nessa linha do processo existem outros equipamentos. Vai existir um dimensionamento de bomba que foi feito de bomba ou de compressor.
ou de altura de reservatório, se o escoamento for por gravidade, esse escoamento ele foi calculado, né? Essa linha de escoamento foi calculada para que esteja disponível para esse trocador uma certa perda de carga. Então, nós precisamos dimensionar um trocador de calor que, ao ser instalado, ao ser colocado em operação nessa linha, não cause uma perda de carga excessiva, porque se assim for, ele vai reduzir a vazão da linha. Veja que vai reduzir a vazão. Reduzir a vazão geralmente significa em redução de produção de produto. Então, esse trocador, se ele tiver uma perda de carga excessiva, ele pode causar redução de vazão ou até obstruir essa linha, tornando-a inoperante. Então, quando nós vamos dimensionar o trocador, nós já temos de antemão qual vai ser a perda de carga possível para esse equipamento, qual vai ser a perda de carga admitida, permitida para esse equipamento. Esse valor de perda de carga ou queda de pressão admitida varia de planta para planta, varia de processo para processo e vai variar até da localização do trocador em um dado processo, em uma dada planta. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que esse número não é um número definitivo. Nós, quando recebemos o projeto, nós vamos ter um valor de perda de carga permitida para esse projeto. É assim. Mas, aqui no curso, nós teremos uma referência. Vamos adotar como referência 70 kPa, que é mais ou menos aproximadamente 10 PSI. Então, se não for dito nada em contrário, se não for oferecido um número específico, nós vamos considerar que o trocador ele deve ter uma queda de pressão máxima de 10 PSI, ou 70 kPa. É isso, até o próximo vídeo, um abraço.